gostaria muito de trazer um recado e o que me tocou nesta semana, na verdade, foi o que o Senhor Jesus estava por um fio a sua vida. Estava por um triz. A plateia já estava ali, pronta. Crucifica-o, crucifica-o. Os sacerdotes e os demais, as demais autoridades, governo, todos ali, preparados e prontos para gritar a sentença. E ele já havia sido surrado pela noite, pela madrugada. Chamaram de maioral dos demônios, chamaram de Belzebu, cuspiram, invadiram a sua vida, com palavras, com ofensas, sem pecado algum, hein? Quando eu lembro, eu tenho vontade de chorar, porque ele não tinha pecado, era por nossa causa. Então eu quero falar para você, por favor, não fique indiferente com o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção. Desde o capítulo 18, começa aquela guerra. O sumo sacerdote interroga Jesus, ele é levado para Anás, para Caifás, que é sogro e genro, todo mundo da mesma laia, e todos querendo o mesmo fim para Jesus, porque a verdade dói, né, irmãos? E a verdade, quando é dita em um ambiente onde existe a mentira, a verdade dói. Então, a primeira coisa é dispensar a verdade. Porque o mais ou menos, ou a mentira, dá para empurrar, mas a verdade é a verdade. A verdade liberta. A verdade torna a pessoa livre, abençoada. E Jesus estava diante de Pôncio Pilatos. E eles começam, como se ele fosse um criminoso, entendeu? Levaram para a casa, no capítulo 18, para a casa de judeus, levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório, e já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, se fizesse isso, eles poderiam ficar contaminados. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Aí responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregue a ti. Que dor, não? Se ele não fosse um criminoso. Então Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Pilatos queria lavar as mãos. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Eles disseram, ó, que inocentes. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando que espécie de morte ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus?
Perguntou-lhe Jesus. Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? É lindo demais, né? Ele é tudo, né? O bobo do Pilatos querendo, como se fosse um inocente, eu não sei, eu vou fazer essa pergunta. Aí Jesus então respondeu com outra pergunta. Você está fazendo essa pergunta? Ela é tua? Ou você ouviu outras pessoas falarem a meu respeito? Aí respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Aí Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Preste atenção. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Oi, igreja. Amém, irmãos? Você ouve a palavra? Você aprende com a palavra? Você ama a palavra? Ele disse aqui, ó, todos os que amam a palavra, a verdade, amam a palavra. Aprendem com a palavra. Ele responde para o Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus ministros, os meus servos, lutariam para me defender. E o pátio estava lotado de pessoas. O pátio estava repleto de pessoas. Pessoas que foram pagas, que receberam para mentir e para gritar: crucifica-o. Crucifica-o. Pessoas que haviam comido do pão e do peixe. Pessoas cujos familiares haviam sido libertadas, curadas. Demônios haviam saído de si. Estavam ali gritando: mata-o, mata-o, crucifica-o. Amados, eu falei de manhã e eu fiquei pensando depois na minha casa que esta palavra não termina nunca. Esta palavra, o Espírito Santo nos faz lembrar todos os dias. Esta palavra nós precisamos lembrar da mesma todos os dias. Todos os dias. A vida, meus irmãos, as pessoas, elas dizem: eu recebo Jesus como meu Salvador, mas não se aprofundam no conhecimento da palavra, para conhecer Jesus. Não é para entender, ninguém entende Deus. Porque eu não entendo porque Ele me ama. O que eu posso oferecer para Ele? Ele fez os céus e a terra. Acredito que com você aconteça a mesma coisa. Por que Ele nos ama? Por que Ele nos deu? Porque Deus nos deu Jesus. Nós não temos coragem de dar um filho. Olha, o teu filho tem o sangue do fulano, ele pode doar tal coisa. A tua filha
pode doar. Imagine, ninguém faz isso. Dificilmente um familiar cede um rim para o outro, cede um órgão para o outro. Acontece, mas às vezes é preciso, muitas vezes acontecer um acidente, a pessoa estar em coma, para a família ceder. E agora Deus, Jesus, sem pecado algum. Igreja, presta atenção aqui. Atenção nesses minutos que talvez você não possa vir a uma escola bíblica. Talvez ainda você não tenha o santo hábito de estudar a palavra. O que Jesus fala aqui, o meu reino não é deste mundo, porque se assim fosse, os meus ministros lutariam por mim. Desde o dia que aceitou Jesus, o irmão e a irmã, que fazes tu por ele? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Qual é a missão? A nossa missão é confiar, é acreditar e anunciar. Foi o que ele disse no finalzinho do livro de Mateus: ide, pregai o evangelho a toda criatura, para que se torne filho de Deus. Que enquanto não receber a Cristo, não é filho de Deus, é criatura de Deus, criada por Ele, mas não filho. E Jesus falou: os meus lutam por mim, ou nos dias dele lá, lutariam por mim. Mas o que ele estava vendo ali? Ele estava ali num palco e uma plateia inimiga gritando, pedindo a sua morte. Pessoas que comeram pão, que comeram peixe, que receberam, como eu disse agora há pouco. Eu torno a repetir e eu falo para você, para os que estão nos assistindo, perto, longe, o que tem feito o irmão, a irmã, por Jesus Cristo? O que é que nós esperamos? Queremos tudo, vamos fazer um voto, porque nós precisamos. Não tem problema, você pode pedir para o teu pai, que é o nosso pai, as suas necessidades serem supridas. Você pode falar com ele abertamente, mas é só isso? Não pode ser, não deve ser. Nós estamos caminhando a passos largos para o fim da história da igreja na face da terra. Talvez seja a última noite. Talvez este tenha sido o último dia. Jesus pode voltar logo à meia-noite. Soará a trombeta e tudo terá passado. Acabou. Não vai ter, mas Deus é bonzinho, vai dar uma... A oportunidade é aqui e agora. Enquanto a pessoa está viva, não tem nenhuma passagem para depois, né? Depois ele vai para um lugar que a gente começa a orar, ele passa para outro. Não existe isso. Enquanto nós estamos aqui vivos, pensando, ouvindo, podendo responder, fazer algo. A pessoa fala: mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas... O que é que Jesus falou? Ide, pregai. Ele falou assim: só vai quem tem faculdade, só vai quem mora numa mansão, só vai quem tem carro, quem tem um ônibus. Quem anda de bicicleta não pode. Quem anda a cavalo também não pode. É isso que Jesus falou? Não. Ele andava a pé. Ide, pregai o evangelho de coração, de alma aberta, sabendo que é só Jesus o caminho. Ele é o caminho, minha gente. Não adianta ficar inventando. Não adianta ficar aqui, ali, acolá. Cada dia você está com pensamento, cada dia você está com uma coisa na mente, no proceder. Às vezes, a pessoa não sabe. Mas então ela precisa saber, ela precisa ouvir e precisa acreditar que talvez o procedimento esteja envergonhando o evangelho.
Às vezes a gente está abusando da paciência de Deus. Vou passar rapidinho o que preparei e falei de manhã. A maioria de nós espera por um bom governo, por um bom isso, por um bom aquilo. Tudo nós esperamos tem que ser bom. Você entendeu? Na nossa vida secular, nós votamos, servimos, nos posicionamos. Por quê? Por causas que acreditamos ser razoáveis e justas. Mas as soluções políticas, muitas vezes, entra ano e sai ano, elas permanecem impotentes para mudar as condições do nosso coração. Porque no coração do ser humano, só tem um que pode mudar: Deus. Ele transforma o coração do bandido, do criminoso, do viciado, daquele que não tem nenhum caráter. Se vier a ele, com vontade de mudanças, vai ter mudanças. Muitos seguidores de Jesus esperavam lá naqueles dias por um Messias que traria uma firme reação política, porque a opressão de Roma era muito forte. Era um domínio maligno. Era uma coisa absurda. Se você estudar a história, a Bíblia, você vai descobrir o quanto aquele povo sofreu. E eles esperavam uma libertação, uma cura para a nação. Pedro não era diferente. O apóstolo Pedro não era uma exceção. Ele também esperava. Mas quando os soldados romanos chegaram para prender a Cristo Jesus, o Pedro sacou da espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Cortou. Sem dó e nem piedade. Mas Jesus imediatamente interrompeu a guerra do Pedro. Um homem só interrompeu a guerra, que era Jesus. Ele pega e fala para o Pedro: coloca a espada na bainha, já. Pedro, porque não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? João capítulo 18, verso 11, está registrado lá. Horas depois, diria a Pilatos, olhando para o Pilatos, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, para que eu não fosse preso. Mas meu reino não é daqui. Eu me lembro que eu parei aqui de manhã, nesse trechinho, em que eu comento o texto que eu li, o seguinte: hoje é diferente daquele dia que Jesus, preste atenção, é diferente hoje, meu amado. O que é que você faz por Jesus? Desde o dia que você recebeu Jesus, desde o dia que você desceu as águas, desde o dia que você falou: agora eu sou um servo, uma serva de Deus, o que tem feito? Pastora, mas não entendo, o que eu devo fazer? Servir a Cristo, andar com Ele, é mudar de vida. É mudar, meus amados. É uma conversão. Convergir
Não quer dizer, vai seguir naquela coisinha de antigamente. Você vai mudar as atitudes, a maneira até de falar, de responder às pessoas, de tratar com as pessoas, uma maneira de servir de verdade, amando a Jesus. Quem ama Jesus ama as pessoas. O que nós vemos, amados? Infelizmente, a igreja não tem o poder sobrenatural que Deus quer que tenha. O Espírito Santo está aqui. Quem acredita que o Espírito Santo... mas eu não estou vendo. Nós não precisamos ver. Ele falou, enviarei o Espírito Santo e Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Ele está aqui, abrindo a nossa mente, os nossos sentimentos, nos fazendo lembrar que Jesus espera de cada um, um servir na acepção da palavra. Não é ser crente, meus amados. Estamos pregando as últimas mensagens na face da terra. É ser cristão. Cristão. Eu falei de manhã que está difícil. Ninguém vai pegar. Você recebeu Jesus Cristo, a sua responsabilidade de servir a Jesus. Você ouve as orientações, você lê a Bíblia e depois você vai se policiar. Não precisa ninguém amarrar a vítima ao pé do altar. Amarra lá o fulano. Amarra, não é um boi, não é um animal. Você tem a sua liberdade em Cristo, porque você sabe para onde vai, aonde pisa os teus pezinhos, para onde vai? Para onde vai? Para onde você tem ido? Aonde os teus pés têm te levado? Você gosta de ouvir a verdade ou ela te incomoda? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ora estou aqui, ora estou ali. É preciso vigiar. Uma das coisas que Jesus repete, orai, vigiai, vigiai, vigiai. Por que tanta vigilância? Porque é o que menos muitas pessoas fazem. Não há uma vigilância, fala demais. Algumas, fala umas inverdades, prejudica, envergonha o reino. Tem uma vida mais ou menos até uma altura da noite, depois da outra, a outra parte, vai numa desabalada carreira. Para onde? Para onde, meus amados? O mundo jaz no maligno, as pessoas não vigiam. Jovens, adolescentes, que saem de casa, não dão satisfação, fica na igreja, mas ele já foi para a igreja, ainda graças a Deus que foi para a igreja, mas fez a média. Depois das 11 da noite, tem outro tipo de companhia. Eu não estou falando bobagem. Adolescentes que não respeitam mais pai e mãe. Jovens que saem e faz o que quer. As amizades, não há uma escolha. A amizade, o amigo não vem com ele para Jesus, ele vai com o amigo. Não há uma luta. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus, que se o meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam pela minha causa. O que é que você tem feito?
6 meses já, ó, já se foram. Quantas almas, você jovem, você adolescente, você adulto, quantas pessoas do seu relacionamento você trouxe para Jesus? Quantos estão vindo porque você está convidando, porque a pessoa já viu que você mudou, que você não pratica mais as coisas que praticava no passado, que a sua vida é outra, que há paz no teu coração, que o que você fala agora é sim, sim, não, não, porque o que passar disso é do maligno e não serve. Há mudanças, é uma luta. Jesus fala aqui, realmente é uma luta. Você vai ter uma luta com você mesmo, ou você mesma. E depois você continua lutando para ganhar a tua família, para ganhar, né? E o tempo não é assim, mágica, mas o teu proceder. E se você for embora, voltar, morrer, o seu testemunho fica falando tão alto, que os parentes que não deram o prazer para você, para receber Jesus enquanto você estava vivo, não houve esse quebrantamento. Mas depois você fala assim, puxa, o fulano tinha razão. Como o fulano tinha razão? É isto mesmo. E é isso que eu quero para mim. Eu também vou querer abraçar esse Jesus, e vou fazer isso logo. Por que ficar titubeando? Por que ficar empurrando? Por que ficar pensando, meus amados? Eu sinto, quando preparei este texto, eu senti uma vontade, e chorei, de chorar, porque eu falei, se os meus se importasse, fosse meu de verdade, lutariam. A igreja do Senhor Jesus é o tempo de mostrar a cara. As pessoas lá fora têm que ver que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um moço de Deus, que atravessa o caminho que atravessar, a situação que você passar. Você não é motivo para você se afastar. As pessoas dão uma dorzinha de barriga, primeira coisa é Deus. Ele perdeu o emprego, não vou mais na igreja. Não é Deus que havia me dado, por que ele deixou perder? Todas as coisas que saem negativas, Deus é o culpado. Mas, quando tem uma resposta, meus amados, todos os dias vou passar na igreja, eu quero dobrar o meu joelho, porque eu quero agradecer o que Deus fez por mim, o que Deus fez pela minha família, o que Deus está fazendo é grande demais. Ainda que eu vivesse 100 anos, eu não conseguiria agradecê-lo. Então, desperta, tu que dormes, desperta, faz a vontade, que o Espírito Santo faça ressoar na sua mente, na sua alma, a voz do Mestre, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus lutariam pela causa, lutariam, aconteça o que acontecer. Você desceu as águas, quantos meses, quanto tempo, e não se preocupou e não se preocupa. Cristão de verdade, passa na rua de cabeça erguida, bom dia, quando irmãos, porque às vezes você vai falar, às vezes a gente erra assim a pessoa e fala paz, e a pessoa não sabe o que falar, porque ela não está acostumada. Aí no final das contas ela fala paz, né? Uma palavra tão fácil, tão boa, mas quem não está acostumado incomoda. Paz, você entendeu? Paz. Então, meus amados, é tempo da igreja impactar o mundo com a sua presença.
fulana, você está aí na sua igreja? Ai, por favor, leva esse pedido de oração aqui. Ai, por favor, eu tenho um parente meu assim, assim. Quem é que parou você? Quem tem parado você na rua para pedir uma oração? Quem tem puxado a sua mão assim e falar, deixa eu contar um negócio para você. Você me ajuda? Você ora por mim? Você entendeu, meus amados? A igreja, o mundo tem que saber que nós temos Cristo. Quem pode dizer amém comigo, amém? O mundo tem que saber que nós temos Cristo. Nós temos Cristo. Falemos de Cristo. Anunciemos a paz. Falemos de Cristo. Há uma mesa preparada. E eu digo assim, quantas cabeças estão ungidas para participar desta mesa? Ele disse, todas as vezes que vocês se lembrarem de mim, faça isto em minha memória. Faça isto em minha memória. Corpo moído, sangue derramado. E alguém quer viver como se fosse uma religião? Religião? Jesus não é religião. Jesus é vida. Jesus é vida transformada. Jesus é vida preciosa, poderosa na vida porcaria que nós seres humanos tínhamos. Isso aqui é pó. É pó. Só é alguma coisa no momento que a pessoa fala, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sou teu, eu sou tua. Usa-me. E o mundo, eu fiquei horrorizada. Acontece que nós pastores não podemos e não devemos falar tudo que a gente fica horrorizado ao ver coisas na televisão. Mas os ensinamentos hoje estão os mais diabólicos para fazer a cabeça da moçada. Tudo é legal. Tudo é legal. Tudo pode. Pode, só que não deve, porque a Bíblia ensina o que é certo. Irmãos, a coisa vai de mal a pior. A igreja tem que se levantar na oração, no clamor, na fé, no testemunho vivo. Você é de Cristo, então viva para Cristo. Lute pela causa de Cristo. Não seja um meia boca. Uma hora é, outra hora não é. Pé em duas canoas. Na primeira tempestade elas vão se abrir e vai restar o quê? O fundo do rio, o fundo do mar, o fundo do poço, o fundo do fundo. E se não voltar, o inferno. Estamos começando como se fosse um janeiro. Começamos a primeira ceia de um final de ano que nós não sabemos como será. Só digo uma coisa para vocês. Tenho clamado e meu coração anda apertado. Meu coração anda doendo. Doendo por uma igreja viva, interessada. Quase que a gente fica 24 horas aqui. Direto, para se mostrar, não tem ninguém querendo se mostrar coisíssima nenhuma, porque a necessidade é grande, a dor é maior, a dificuldade, a necessidade das pessoas que vêm chorando, pessoas que vêm sofrendo, pessoas que vêm solitárias, pessoas que vêm depressivas, angustiadas, pessoas que precisam de uma palavra, de uma companhia, da mão estendida da igreja de Jesus Cristo. Quem está disposto? Quem está disposto a dar o seu tempo? A dar a sua atenção? A chamar até a atenção quando é preciso? Quando é preciso, ou por que não? Puxa a orelha do fulano aí. Quando você exorta e orienta por amor, você abençoa. Não é passar a mão. Não é passar a mão. Mas é falar, fulano, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Acredita. Estamos na primeira ceia dos últimos 6 meses de mais um ano,
que vai embora para a história da igreja na face da terra. Nós podemos mudar a história. Nós podemos mudar a história. Hoje, o teu amigo fala, eu tenho um amigo, uma pessoa boa, mas ele não quer saber de Jesus. Você vai pegar aquele amigo, temos o culto do amigo. Foi o quê? Mês passado? Traz o seu amigo. Ah, mas ele não vem, você já está colocando. Ele não vem, não é palavra poderosa. Ele virá em nome de Jesus. Quem pode falar isso? Tem alguém da sua família que você quer que se converta? Então diga isto: virá aos pés de Cristo em nome de Jesus, porque se ele continuar assim, nunca estaremos juntos na eternidade. E você sabe que não mesmo. Não tem esse negócio de Deus bonzinho, que depois que morre ele fala assim, coitadinho, vou levar comigo. Não, vai levar não. Vai levar não. O caminho é Jesus. O caminho é Cristo, minha gente. Você quer servir a Jesus de verdade? Para com isso. Para de um dia você está, outro dia você não está. Um dia você eu vou falar o quê? Crente. Mas Jesus quer uma transformação, quer cristãos, para que seja uma igreja forte, uma igreja que, ao orar, o fogo desce. O fogo desce. O Espírito Santo está presente aqui. Eu pergunto para você, você já falou com o Espírito Santo hoje? Você já pediu para o Espírito Santo dar uma palavra? Você vem para a igreja? Ou a tua conversa é a mesma? Peça para o Espírito Santo, eu preciso de uma palavra hoje, nem que seja para puxar as minhas orelhas. Porque feliz aquele que é exortado. Abençoado é aquele que é orientado, exortado. Porque aquele que vive sem uma direção, ele não vai conseguir andar muito longe. Eu quero terminar aqui. O tempo do Senhor, naquele momento em que a sua vida estava por um fio, nos assombra quando nós ponderamos sobre a grandeza da sua missão. A grandeza da missão dele continua presente aqui. Quem pode levantar a mão? Quem está com o braço livre, levanta a mão aí, a igreja toda, se quiser. A missão era você e eu. Missão dura. Missão dura. Ouvimos outro dia que a arca foi feita da madeira de acácia, uma das mais duras madeiras, árvores, dura. Foi revestida com ouro. Representa a igreja, meu irmão. Na hora que eu estava ouvindo a mensagem, o Espírito Santo falava comigo. Representa a igreja, o coração duro, placável, madeira da acácia, que foi feita lá no passado, a arca da aliança. Revestida foi com ouro. Essa acácia aqui, e essas acácias que estão assentadas aí, você que está me ouvindo pela live, madeira, todos nós, madeiras da acácia, daquela árvore dura, que foi preciso Cristo morrer. Ele, o ouro de Ofir, o melhor ouro, o ouro chamado Rei Jesus, que nos revestiu, amém? Está revestindo a igreja, para quê? Para quê, irmãos? Venha se oferecer para fazer alguma coisa. Você tem medo que a gente acredite e dê alguma coisa para fazer? Ah, pois vamos dar mesmo. Venha fazer alguma coisa. Venha se interessar, pelo menos para estar aqui no momento de oração. A igreja fica aberta. Pastor, eu quero orar. Eu posso vir ao meio-dia, eu posso vir... Você venha a hora que você quiser. Quer vir à meia-noite? Deixa alguém escalado para te receber.
É só o que eu posso fazer, pastor, é uma campanha de oração, então eu quero você. Meus amados, olha a grandeza da missão do nosso Deus, do nosso Jesus. Em um dia futuro, Ele liderará o exército os exércitos celestiais em batalha. E aí João, o apóstolo, lá na ilha de Pátimos, no capítulo 19, o verso 11, já velhinho, com 90 e poucos anos, ele diz assim: ele julga, ele peleja com justiça. Jesus Cristo julga e peleja com justiça. Todas essas mentiras deste mundo, todas essas maldades deste mundo, tem um juiz. E vai chegar a hora, e vai chegar o dia. Porém, ao sofrer a sua prisão, julgamento e crucificação, Jesus manteve o foco na vontade de seu Pai. Eu falo para a igreja, olha bem para mim, eu vou passar para a ceia, mas escuta aqui. Ele sabia que era morte de cruz, que era vergonha, ele não tinha culpa alguma, ele não tinha pecado algum. Por favor, acredite no que você está ouvindo. Quando Pedro vem defendê-lo, corta a orelha de Malco, ele disse: não faça isto. Limpa a orelha dele e cola de novo. Tchum! Sem dar ponto, sem nada, ficou coladinha. Ele falou: não preciso disso, Pedro. Porventura, eu vou fugir daquilo que o Pai me designou a fazer. O foco ele não perdeu. Eu quero dizer para você, o dia que você recebeu Jesus, foi aquela coisa, desceu as águas, aquela coisa. E por que você está morrendo? Você tirou os teus olhos dele? É muitos problemas, pastora. Eu estou falando de Cristo. Eu não estou falando de problema. Olha para mim, o pessoal da música está levantando, olha para mim. E vocês também aqui, ó, tá? Vocês que estão pisando nesse altar aqui. Preste atenção. Não tire o foco. Viu? Venha o que vier. Você entendeu? Vocês entenderam? Não tire o foco. Podem te abandonar, podem te desprezar, pode deixar você morando até numa cabaninha, pode, venha o que vier, haja o que houver, mas não penses em sair, não penses em sair, não tire o foco dele. Jesus falou assim: não faça isto. Porventura, eu não estou fazendo a vontade do meu Pai? Acolhendo a morte na cruz, ele, Jesus, iniciou uma cadeia de eventos que verdadeiramente transformaria vidas. Viu? E no processo, o nosso forte conquistador derrotou a própria morte. Ao terceiro dia, ele disse para aquelas mulheres: corre e diz para os meus irmãos que eu já ressuscitei.